pessoal do nono ano, mais uma aula de ensino religioso. Aqui é a professora Rosiane e nós vamos começar a nossa aula com a nossa acolhida de sempre. Pessoal, o tema da nossa acolhida hoje é o valor da escuta. Vamos escutar? A escuta é um encontro de liberdade que exige humildade, paciência, disponibilidade para compreender e esforço para elaborar de maneira nova as respostas. A escuta transforma o coração daqueles que a vivem. Por conseguinte, não é somente um recolher informações, nem uma estratégia para alcançar um objetivo, mas representa a forma como o próprio Deus se relaciona conosco. Com efeito, Deus nos escuta e deixa-se tocar intimamente para nos libertar. Portanto, através da escuta, entramos no movimento de Deus que, em seu Filho, vem ao encontro de cada ser humano. Pense. Você costuma dar ouvidos e tempo para escutar Deus em sua vida? Vejamos o que Jesus fez com a sua capacidade de ouvir. Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. Essa passagem está em Marcos, capítulo 2, versículo do 10 ao 12. Então vamos pensar um pouquinho. Você costuma ouvir e dar ouvidos para escutar? Você costuma dar tempo para escutar Deus na sua vida? Você tem feito isso? Às vezes a gente fala, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Mas nós precisamos, nem que seja na hora de dormir, parar um pouquinho, conversar com Deus, ouvir Deus falar com a gente. Vocês lembram, não sei se eu já falei com vocês, não. Eu sempre tenho uma frase comigo. Quando eu estou muito cansada, eu sempre fecho os meus olhos e falo do fundo do meu coração: Senhor, transforme o meu coração de pedra em um coração de carne. Essa é uma oração tão curta, mas tão importante. Façam isso. Vocês vão ver as maravilhas de Jesus na vida de vocês. Vamos fazer a nossa oração hoje? Deus, nosso Pai, queremos ser ouvintes atentos à tua anunciadores fiéis do seu reino. Dai-nos o teu espírito de amor, para que nos tornemos humildes e dispostos a viver a caridade para com o nosso próximo. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pessoal, então vamos lá, nono ano. Hoje nós vamos falar com o tema, nós estamos na aula, no tema nosso hoje nós estamos trabalhando o capítulo 5, com o tema Como superar a finitude humana, se existem limites? Bom, nós vamos começar falando um pouquinho. É possível superar a finitude humana? Ao nascer, o ser humano é um dos mais frágeis e limitados entre todos os seres vivos. Imagina aquela cena, o bebezinho pequeno, recém-nascido, né? Ele é um ser tão frágil, ele precisará de uma longa jornada para tornar-se independente. Mas ao longo do caminho pode encontrar em si mesmo forças interiores que o ajudarão a se projetar muito além de seus limites em direção ao infinito.
No entanto, há algo que é totalmente certo e evidente para o ser humano: a sua finitude. Ao longo da sua vida, o ser humano se depara com desafios e situações inevitáveis. Olha o momento que nós estamos vivendo nessa pandemia. É um desafio para todo mundo que nós estamos vivendo hoje, gente. Bom, o ser humano ele experimenta a finitude presente em cada um, o que lhe causa medo, insegurança, tristeza. Não é o que está acontecendo com a gente hoje, nesse momento dessa pandemia? Ninguém sabe como se comportar, ninguém sabe o que vai ser, todo mundo com medo, assustado, inseguro, né? Seria exatamente por experimentar a sua finitude que o ser humano ele se lança em busca de algo que não seja finito, que lhe dê a sensação de potência ilimitada, de realização plena? Ou, ao contrário, a experiência do finito é algo que faz perceber uma limitação e a impotência para realizar o que se pretende? O ser humano poderá tornar-se um ser infinito? Será que algum dia nós vamos nos tornar um ser infinito, pessoal? Sei não, acho que não. Acho que não chegamos a esse nível, né? Então vamos pensar um pouquinho. O que são limites? Nós já tínhamos falado um pouco sobre isso nas outras aulas, né? Existem limites que são éticos? O que são limites éticos? Em que sentido as tradições religiosas impõem limites? Qual a função do limite para a vida das pessoas? Quais são os limites éticos de nossa vida hoje? Limites são construídos na história da humanidade e acabam influenciando nas opções, nas escolhas, no comportamento e na vida. Podemos dizer então que limites éticos são como caminhos propostos e pelos quais as pessoas realizam sua vida e pautam o seu existir. São os limites éticos que configuram a identidade pessoal e única de cada indivíduo ou de um grupo social. Os limites éticos vivenciados distinguem os grupos e as pessoas e o sentido da existência das mesmas. São eles que fundamentam os direitos e os deveres de cada um, definem o que é bom e o que é mal, a transformação da consciência e o conjunto de regras que norteiam as condutas comuns. Quais seriam os limites colocados para a vida das pessoas pelas tradições religiosas? Os limites éticos das tradições religiosas têm também a função social? Em que os limites propostos pelas tradições religiosas ajudam a vida humana? Bom, nós vamos começar agora. Gostaria que vocês observassem essa imagem. Vamos falar um pouquinho sobre valores. Qual é o valor dos valores? Bom, antes de vocês começarem esse texto, eu gostaria que vocês, aí no material digital de vocês, clicassem aqui. Vocês vão ver, ele indica para um vídeo muito interessante falando sobre o que é valor. É um vídeo, eu gostaria que vocês assistissem, tá, gente? É um vídeo que ele fala sobre uma entrevista onde nós temos os valores, falando sobre valores, e depois que vocês assistirem essa entrevista, vocês vão continuar com esse texto, ok? Não esqueçam, gente, de assistir este vídeo aqui, tá? Qual é o valor dos valores? Bom, qual é o valor dos valores? Você tem a resposta para essa pergunta? Reflita um pouco. Comece pensando sobre você mesmo, sobre tudo o que está ao seu redor. Seus amigos, suas famílias, seus colegas, sua escola, suas tarefas, sua religião, sua crença. Depois perceba que existem algumas coisas que ajudam você a viver melhor, como
A alegria, o amor, a amizade, a honestidade, a solidariedade, a paz, o perdão, o respeito, a cooperação, a responsabilidade. É a tudo isso dentre tantos outros que chamamos de valores. Então eu volto à pergunta: qual é o valor dos valores? Para mim, professora Rosiane, o valor dos valores é o amor, é a compaixão. Por quê? Se você parar e analisar a vida de Jesus aqui na Terra, ele pregou o amor e o perdão. Então, para mim, o valor dos valores é o amor e o perdão. São os valores que lá no fundo da sua consciência e no seu coração indicam o que fazer e como fazer quando você vive as situações de cada dia. Sejam estas coisas simples ou situações difíceis. É assim que, se alguém está triste em sua casa, você pode tentar ser paciente, ouvir o que está acontecendo e transmitir-lhe um pouco de alegria. Se algum colega da escola está com dificuldade no estudo, você pode tentar ser generoso, cooperar e sanar suas dúvidas. Então, quando eu falo que para a professora Rosiane o valor dos valores é o amor, eu, eu acho assim. Se eu não tenho amor, eu não tenho paciência, como o Pé fala ali. Se eu não tenho amor no meu coração, eu nunca vou ajudar o próximo. Se eu não tenho amor, eu não sou solidário. Se eu não tenho amor no meu coração, eu não sou paciente. Então, por isso, para a professora Rosiane, o valor do valor é o amor e o perdão. Se você conhece alguém de uma crença diferente da sua, pode tentar ser compreensível, entender e respeitar a diversidade. É importante lembrar sempre, assim como você tem um jeito de pensar, de ser e de viver, os seus vizinhos, os colegas de classe, da escola, as pessoas de outra cidade, os fiéis de outra crença também têm um jeito próprio de pensar, de agir e de viver. Certamente você já ouviu falar o ditado popular: cada ponto de vista é a vista de um ponto. Mas, apesar dessas diferenças de ser e de viver, há algo que é comum a todos. São seres humanos, únicos e irrepetíveis, portanto, dignos de respeito e reverência. Respeito, quando nós falamos respeitar os diferentes, respeitar as pessoas que não pensam. Ninguém é obrigado a pensar igual a você, mas eu tenho que respeitar a opinião do outro. Eu tenho que respeitar a religião do meu colega. Eu tenho que respeitar o modo de ser do meu colega. Os valores que temos que formar, os valores que temos e que formam a nossa identidade e influenciam nossas atitudes, nossos comportamentos e definem o nosso modo de ser, está no mundo. Nós podemos aprender os valores na família, na escola, nas redes sociais, com livros da história humana, com os mais velhos, com os próprios erros e acertos e com as religiões. As religiões, elas nos ensinam que só pode existir vida onde os valores são cultivados, colhidos e vivenciados. Então, as religiões, ela ensina o respeito, a solidariedade, nunca a violência, nunca. Diante do que foi visto até agora, segundo, eu gostaria que você respondesse essa pergunta no caderno de ser religioso. Não esqueça de colocar a data, o capítulo. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês: qual seria o valor dos valores? Aqui está pedindo para conversar com um colega de classe. Não, você não pode. Nós estamos na quarentena, você vai fazer em casa, sozinho. Tente chegar a uma conclusão sobre a questão: qual é o valor dos valores? O que você é você que vai responder qual é o valor dos valores para você. Para mim, professora Rosiane, eu já falei o que é. Mas cada um tem a sua opinião do que é mais importante, ok? Essa atividade está na página 45 do livro de vocês.
Bom, a segunda atividade que eu gostaria que vocês fizessem. Aqui está pedindo para formar 12 grupos de trabalho. Cada grupo trabalhará com as tradições religiosas a seguir. Só que não dá. Nós estamos na quarentena. O que nós vamos fazer? Eu fiz uma adaptação desse trabalho. Bom, o que eu gostaria que vocês fizessem? Esta atividade está na página 45 do livro de vocês. Aqui ele cita algumas religiões: judaísmo, cristianismo, islamismo, ok? Bom, vamos continuar. Na página 46 do livro de vocês, tem a máxima das tradições. Por exemplo, se você escolher uma religião, o judaísmo, o que o judaísmo prega? Não fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a ti. Seja o melhor que puder para ter. Aqui está a máxima que o judaísmo ensina. E aí, aqui outro exemplo. Máxima que o cristianismo ensina. Tudo quanto queres que os outros façam para ti, fazei-o também para eles. Sei que meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor. Primeiro elimina o engano da tua visão e depois livra do o teu companheiro do erro. O que vocês vão fazer? Vou voltar lá na página 45. Você vai escolher 3 dessas religiões, das 12 que está aqui. Aí você vai lá na página do livro de vocês, na página 46, começa falando as máximas das religiões. Está na 46, na 47 e na 48. Aí você vai escolher, por exemplo, se você escolheu a religião, vou falar 3. Vou falar do judaísmo, vou falar do cristianismo e vou falar por exemplo, vou escolher 3. Vou falar do judaísmo, vou falar do budismo. Aí você vai na página 46, 47, 48 e vai procurar do judaísmo. Essas são a máxima, tá aqui, ó. 1, 2, 3. Tem 3 máximas. Você vai ler as máximas de 3 religiões que você escolheu. Aqui está falando discutir e refletir com o grupo. E responder. Não dá, você vai fazer sozinho. Aí você vai responder quais são os limites éticos que são propostos para o judaísmo nessa máxima. Você vai ler isto aqui e falar quais são os limites éticos propostos nessa máxima. Entenderam? Vocês vão escolher isso, você vai fazer em 3 religiões. Aqui está aqui, no cristianismo também está falando. Quais os limites éticos do cristianismo? Leia as máximas, que são esses pontinhos que vão estar no caderno, no livro de vocês, e vocês vão retirar daqui qual é o limite ético que está proposto aqui. Voltando. Eu vou escolher 3 religiões, vou ler lá no livro digital, na página 46 em diante. Tem na 46, tem todas essas religiões aqui, tá lá explicando. Tem a máxima, eu não coloquei para não ficar muito extenso. Tem a máxima de cada religião, e aí você vai escolher 3 e explicar o que significa, qual que é o conteúdo ético dessas máximas. Ok, pessoal? Qualquer coisa, podem fazer pergunta lá no portal e estarei à disposição de vocês. Essa tarefa eu vou dar visto quando a gente retornar, ok? Bom, fiquem com Deus, até a próxima e se cuidem, tá? Beijo, pessoal!